Olá, boa noite. Estamos começando agora a mais uma live desse projeto ao vivo que a gente está fazendo aí do período de quarentena, com o Instagram, @um pouquinho de cada lugar. Quem vai convidando aí os seus amigos para ir entrando no perfil do Instagram para a gente poder startar. Esse já é o 5º episódio que a gente vai fazer. Nós começamos o projeto com uma live sobre Itália, depois fizemos China, o 3º país que escolhemos foi a Espanha, o 4º foi Estados Unidos e hoje a gente vai para a 5ª live sequenciada, que é sobre França. A gente escolheu França dentro daquela lógica de serem os países mais impactados pela questão da Covid-19. Na próxima semana tem mais. Na quinta-feira, sempre quinta-feira, às 20 horas, na próxima semana a gente vai fazer o Reino Unido. É o país que a gente escolheu para a próxima semana, tá? Por enquanto a gente vai conversar sobre França. A França, mais uma vez, é um conteúdo muito denso. Tomara que a gente consiga fazer em apenas 1 hora, que é o tempo que a gente tem, mas pedindo a vocês um pouquinho de paciência. Se a gente não conseguir 1 hora, a gente pula um pouquinho para a segunda metade da live. Lembrando que essa live ela fica por 24 horas no perfil do Instagram, o ao vivo, ele tem uma duração de 24 horas. Então, quem por um acaso não conseguiu assistir hoje à noite, pode amanhã até às 20 horas estar assistindo essa live também. E a gente está com um perfil no YouTube, que é um pouquinho de cada lugar também. E nesse perfil do YouTube a gente está postando sempre no dia seguinte. A gente está gravando a live hoje, no dia seguinte a gente posta lá no perfil do YouTube e você pode acompanhar também. Bom, a França é um dos países mais desejados do mundo para o viajante, tá? Viajante, por exemplo, que tem a Europa como destino, sem dúvida alguma, a primeira coisa que vem na cabeça para ele conhecer a França. Paris é o motivo principal de tudo isso, mas não só Paris, o país como um todo tem um conteúdo maravilhoso de turismo. A gente está fazendo sempre a live associando um pouco a geografia e o turismo, tá? E hoje a gente vai fazer a mesma coisa. A gente abriu aqui com esse mapa da Europa para mostrar a posição geográfica da França. A França é um dos maiores países da Europa, está aqui posicionado na Europa Central, ao lado da Alemanha, tem uma posição super estratégica também por todas as fronteiras que possui, tá? Com relação à questão do relevo da França, a gente tem sempre dado uma ênfase inicial ao relevo, porque ele interfere muito na geopolítica, interfere também no clima dos diversos países. O relevo da França, observe que ele é bem mais uniforme do que os outros países que vimos até agora. A Itália tinha um relevo muito mais complexo, os Estados Unidos também, China também, por motivos óbvios, né? Ambos são países continentais, Estados Unidos e China. E aqui você vê a França com um relevo muito mais uniforme. Ela tem 2 áreas de maior expressão de relevo, que é a Cordilheira dos Alpes, os Alpes suíços, mas que também são franceses, assim como são italianos, né? Aqui na fronteira da França com a Itália e da França com a Suíça, a Cordilheira dos Alpes aparece aqui. E ela acaba criando uma barreira de proteção do território da França em relação ao vizinho Itália, que está aqui do lado. Barreira geográfica, né? Existe também a outra cordilheira de montanhas que está aí e que tínhamos visto na aula de Espanha, que é essa que faz a divisa entre França e Espanha, a Cordilheira dos Pirineus. Então aqui a gente tem a Cordilheira dos Alpes, aqui a gente tem a Cordilheira dos Pirineus. No mais, a grande maior parte do relevo da França é formado por essa grande mancha verde. Então são áreas de planície. Áreas de planície, na sua imensa maior parte, são solos mais férteis, porque são solos que foram acumulados de sedimentos ao longo da história geológica. Isso favoreceu muito a história da França, um país de vales muito férteis. A agricultura sempre foi um forte muito grande para o país e até hoje é um dos trunfos da economia da França, dentre os países europeus, a questão da agricultura. Está muito associado à presença maciça dos vales férteis das planícies francesas, tá? Com relação ao clima, a França tem um espelho um pouco do que a gente comentou antes sobre o clima da Espanha, sendo que a grande maior parte do país possui clima temperado oceânico.
O temperado oceânico é um clima temperado mais úmido, mais chuvoso, e o motivo principal da presença do clima temperado oceânico nessa grande maior parte do território francês é aquela corrente que a gente viu na live de Espanha, a corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ela sai daqui do Golfo do México, trazendo águas quentes da região intertropical, atravessa o Oceano Atlântico e vem em direção ao noroeste da Europa. Bate aqui na França, ó. E toda essa área da França que é atingida pela corrente do Golfo tem temperaturas mais amenas do que áreas vizinhas de mesma latitude e muito mais úmidas, muito mais chuvosas. Essa é uma das características do clima da França. Uma boa parte do país também tem clima temperado continental, essa parte mais do miolo central. A grande característica do temperado continental são os grandes contrastes térmicos. Um verão muito quente e um inverno muito frio. Então essa região do interior da França tem invernos muito rigorosos, muito frios, por conta dessa característica da continentalidade que ela possui. E no sul da França a gente tem aqui, nessa planície do sul, uma região conhecida como Côte d'Azur. Nessa região você tem climas temperados mediterrâneos. Temperado mediterrâneo, a gente já tinha visto também nas outras lives, é um clima temperado de verões muito quentes e muito secos. Isso acontece aqui no sul da França, o que dá um potencial turístico próprio a essa região do sul da França, que é o turismo de sol e mar. Essa região da Côte d'Azur é uma região que atrai turistas do mundo inteiro, mas sobretudo europeus, durante o período do verão, por conta das temperaturas elevadas e a presença contínua de sol. Você não tem risco de ter chuvas no verão nessa região sul da França aí. O destaque que a gente queria fazer com relação à geografia da França era essa aí. Eu vou começar o turismo na França por uma viagem que fiz há alguns anos atrás, que foi uma road trip que acompanhou boa parte do país. Nós saímos com alguns destinos em foco. Na época o objetivo nosso era conhecer a região da Normandia, era o objetivo número 1, e depois nós iríamos sair de carro, fazendo um zigue-zague pela França. Queríamos ir a Borgonha, queríamos ir a Provence e finalizar, claro, por Paris, que é sempre um objetivo importante de viagem de qualquer um viajante. Aqui está a região da Normandia, foi por onde começamos. Paris está aqui ao lado, nós fomos para a Normandia, pegamos um voo aqui em Salvador, descemos no aeroporto de Orly, claro, com uma conexão em Lisboa. Paris tem dois grandes aeroportos. O aeroporto de Orly é o mais antigo, o aeroporto Charles de Gaulle é o mais novo e maior. O de Orly ele fica bem central, já quase dentro da cidade. O nosso voo tinha como destino final o aeroporto de Orly. Pegamos um carro ainda no aeroporto, alugamos um carro e daí saímos direto em direção à Normandia. Nem entramos em Paris. Só foi ruim porque a gente chegou na hora do rush, pegamos um trânsito grande, porque a posição do aeroporto quase que tem que cortar a cidade, rumo à Normandia, mas seguimos para lá. Optamos por fazer uma primeira parada, uma primeira dormida na cidade de Giverny. Giverny fica a 70 km de Paris. Mostra então, aí no mapa Giverny, só para o pessoal. Essa mancha vermelha que está aqui, ó, é Giverny, logo depois de Paris, nesse sentido, em direção à Normandia, cidade de Giverny, 70 km de Paris. Giverny é uma cidadezinha charmosa, pequena, como todo o interior da Europa tem várias desse tipo. Giverny é uma cidade pequena, super charmosa, jantamos nesse restaurante maravilhoso, com uma paisagem espetacular ao redor, mas o que nós fomos ver lá em Giverny foi o atrativo maior da cidade, que são os jardins de Claude Monet. Claude Monet, esse artista, pintor impressionista, ele viveu em Giverny na fase final da sua vida, só com a fase nome. Do final do século XIX até a sua morte, em 1826, ele viveu em Giverny. E lá em Giverny ele pintou uma boa parte da sua obra. Uma boa parte do seu conteúdo artístico foi feito em Giverny. E sobretudo inspirado na sua moradia. O Monet, ele morava numa espécie de sítio em Giverny, que eu lhe falei que é uma cidade pequenininha. E nesse sítio ele cultivou um jardim espetacular. Um jardim com formações diversas de vegetação temperada. E esse jardim inspirou o Monet na maioria das suas pinturas, numa boa parte do seu conteúdo artístico. Muitas das obras de Monet, aí está uma imagem do Claude Monet,
muitas das obras dele retratam cenas do seu jardim. Tinha uma parte molhada no jardim, uma parte de água, onde existiam lá muitas flores aquáticas e outras áreas de pontes e assim por diante. Todas elas foram retratadas nas pinturas de Monet. É um passeio imperdível. Lá existe uma espécie de museu, é a Fundação Claude Monet. E nessa Fundação Claude Monet existe uma espécie de museu com algumas obras do pintor e onde você pode também, obviamente, adquirir algum souvenir mostrado por ele. Observe essa foto que a gente tem aqui, ó. Na anterior, uma pintura de Monet, tá? Onde tem essa ponte sobre o lago lá no Jardim de Monet. E a foto que eu fiz, ela também mostra a mesma ponte, numa situação semelhante à da pintura. Muitas das telas das pinturas de Monet têm essa característica de retratarem parte do seu jardim. Seguimos em direção à Normandia. A gente estava indo para o norte da França, lá em direção ao Canal da Mancha. No caminho paramos na cidade de Rouen. Na cidade de Rouen era passagem, não era o nosso destino final. A gente queria chegar ao Canal da Mancha, tá? Mas na passagem passamos por Rouen para conhecer primeiro a magnífica Catedral de Rouen. A Catedral de Rouen é uma catedral gótica espetacular, dentre outras tantas que a França possui, mas que inspirou também o Monet nas suas pinturas. O Monet viveu nessa região e retratou essa região em muitos dos quadros dele. Isso aqui foi um estudo que ele fez de luz na Catedral de Rouen, em que ele mostrava a mesma imagem, a mesma catedral, com efeitos de luz em momentos diferentes do dia. Em Rouen também tem um aspecto histórico importante, porque Rouen foi a cidade que ficou marcada na história da França como tendo sido o ponto onde houve o sacrifício de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma heroína francesa que virou santa, hoje é Santa Joana d'Arc. Ela teve um papel muito importante na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que a França travou com a Inglaterra. Na realidade, os vários senhores feudais franceses travaram com os vários senhores feudais ingleses e que durou aproximadamente 100 anos, pouco mais que isso. E durante essa guerra, a Inglaterra, por um momento, avançou bastante sobre a França. Houve uma época em que boa parte do atual território francês pertencia aos duques e aos senhores feudais ingleses, num determinado momento. A França estava quase capitulando com o território e, enfraquecida, havia necessidade de uma resistência para a França. Aí é que surge a Joana d'Arc, uma garota. A Joana d'Arc começa essa ação com pouco mais de 17 anos. Ela tinha visões, ela teve uma infância meio complicada, porque ela viveu em Orleans, no Vale do Loire, e Orleans foi invadido pelos soldados ingleses, e a família da Joana d'Arc foi morta em combates em Orleans, e isso deu a ela uma infância conturbada. Depois ela começou a ter visões, em que nessas visões ela conseguia ver o arcanjo Gabriel incentivando ela a lutar contra os ingleses. E aí ela começou a contar essas visões para a população que vivia nos arredores do Vale do Loire e se convenceu que deveria se tornar um soldado, se transformar num soldado. Cortou o cabelo, virou militar, montou num cavalo e foi convencer o Carlos VII, que era o rei da França na época, que ela deveria lutar junto com os exércitos franceses. E passou a liderar o exército francês. A liderança de Joana d'Arc deu uma viravolta nessa história. Ela conseguiu sair daqui, da região do Vale do Loire, e invadiu, retomou Paris, retomou Reims, onde coroou novamente o Carlos VII em Reims. Mostra aí de novo o mapa. Que Paris está aqui está o Vale do Loire, Orleans, onde viveu Joana d'Arc, Paris, Reims. Então ela reconquistou uma boa parte do território. Mas não chegou a vencer a guerra para a França, porque antes disso ela foi capturada, julgada e condenada pela Inquisição como bruxa, porque ela tinha as visões com o arcanjo Gabriel. Na condenação, Joana d'Arc acabou sendo condenada à morte na fogueira e foi queimada em Rouen. É outro detalhe histórico da importância aí da cidade de Rouen. Aí nós chegamos no litoral, lá da Normandia, no Canal da Mancha, na cidade de Étretat. Étretat é uma vilazinha pequenininha no Canal da Mancha, cujo grande destaque são as falésias de Étretat.
Esse tipo de relevo aqui, ó, essa rocha cortada, essas falésias calcárias esbranquiçadas, são muito comuns no Canal da Mancha, tanto do lado francês como do lado inglês. Em Etretat existem formações rochosas maravilhosas. Essa é a falésia do elefante. Você tem aqui uma tromba de elefante projetada sobre o mar, que é um dos ícones de atração dessa área do litoral de Etretat. De Etretat nós seguimos adiante, ainda tudo isso no mesmo dia. Observe que Etretat também foi retratada por Monet. Aqui está uma tela de Monet, que viveu nessa região, como a gente colocou, retratando Etretat e a falésia do elefante. Fomos até Deville, e Deville fica também no litoral aí do Canal da Mancha, e foi onde nós paramos para dormir. Deville é uma espécie hoje é uma espécie de cidade de veraneio para os parisienses. Muitos parisienses vão a Deville no verão, aproveitar o mar, aproveitar a costa do litoral francês, e é uma cidade onde existem algumas exceções. Por exemplo, existem hotéis cassinos. Então, a maioria das cidades francesas, você não tem o cassino como oficializado e legalizado. Em Deville tem. Isso atrai muita gente para Deville também. Consegue voltar ali no mapa e mostrar o caminho que a gente já fez aí? A gente saiu de Paris, né? Percorremos aqui por Rouen. Etretat fica aqui a leste de Le Havre. Le Havre é na foz do rio Sena. E Deville fica a oeste de Le Havre. Então nós saímos Paris, Deville, Etretat. Desculpe, Paris, Giverny, Etretat. E paramos para dormir aqui em Deville. Deville aqui vai ser a entrada do que nos interessava. O caminho para o que nós queríamos buscar na Normandia é a rota da Segunda Guerra Mundial. A rota do dia D. E ela começa exatamente a partir de Deville. É daqui que a gente começou vindo nesse sentido, pegando toda essa região em direção ao centro da Normandia. Tá? Aí está o Hotel Deville, que é um hotel famoso na região, que é o Hotel Cassino. E aí a gente vai para o que interessa nessa primeira parte da história da França, nessa primeira parte da França, nessa primeira parte do turismo da França, que é a história do desembarque dos aliados na costa da Normandia, tá? Conhecido como Operação do Dia D, que aconteceu em 6 de junho de 1944. Eu coloco esse mapa aí para você ver como estava a Europa no dia 6 de junho. No dia 6 de junho, antes do Dia D, portanto, antes do Dia D, os nazistas, a Alemanha, ocupava praticamente quase toda a Europa. Os alemães e os italianos dominavam praticamente toda a Europa. Só estava fora desse domínio países que se mantiveram com alguma neutralidade: Portugal, Espanha, Suíça, Suécia, a Inglaterra, que lutava contra e resistiu, e a Rússia. Ficaram fora desse domínio. O restante era tudo ocupado pelos nazistas e uma parte pelos fascistas da Itália. Tá? Praticamente os aliados já estavam capitulando com a guerra. Já se imaginava que não haveria mais solução e que toda a Europa seria conquistada, inclusive a ilha da Grã-Bretanha, quando surgiu a estratégia para a implantação do Dia D. A Operação Dia D foi conhecida pelo nome de Operação Overlord. Operação Overlord, tá? Chama-se Dia D porque foi marcado um dia exato, um dia preciso para ela acontecer. E nesse dia exato, preciso, que daqui a pouco a gente vai ver os motivos, os aliados conseguiram desembarcar uma grande quantidade de soldados, equipamentos, tanques de guerra, caminhões, armas, etc., nessa região da costa da Normandia. É aqui que eles conseguiram furar o bloqueio dos alemães. E a partir daí entrar na França. E depois que entraram na França, começaram a fazer as conquistas em relação aos nazistas e gradativamente a retomar os territórios que tinham sido conquistados pelos alemães. A operação começa exatamente no dia 6 de junho. O primeiro episódio da Operação do Dia D foi a conquista de um alvo chamado Ponte Pegasus. Nessa região toda por onde passamos, que é aqui, ó, no norte da Normandia, você tem um museu em cada esquina. A cada 10 quilômetros tem um museu. A cada 10 quilômetros tem um sítio histórico importante, retratando um aspecto importante da Segunda Guerra Mundial. O primeiro que fomos foi a Ponte Pegasus. A Ponte Pegasus, só para vocês terem uma noção, ela ficava nessa região daqui, ó,
próximo a uma cidade chamada Ranville. A estratégia dos aliados era tomar a ponte Pegasus, porque horas depois iria haver o desembarque da Normandia. Mas não adiantava nada as tropas desembarcarem, os tanques e caminhões desembarcarem, se eles não conseguissem passar pelo canal de Caen e fossem para o coração da França. Era necessário manter o caminho livre. Então a estratégia da operação da ponte Pegasus era tomar a ponte sem destruí-la. Sem destruí-la e sem permitir que os alemães a destruíssem. A ponte fica no canal de Caen, entre as cidades de Beville e Ranville. Então os caras tinham que desembarcar aí, tomar a ponte, adquirir a posse dela, sem que a ponte fosse destruída, nem por eles próprios, nem pelos alemães. Para isso, os aliados mandaram para lá 8.000 paraquedistas. Soltaram esses paraquedistas, foram de planadores silenciosos, uma lua de lua nova, céu absolutamente escuro, ninguém via nada. Os paraquedistas, os planadores foram liberados dos aviões que rebocavam, portanto não tinha som. Um pouco antes de chegar a Ranville não havia som, portanto, no voo dos planadores, e soltaram 8.000 paraquedistas para a tomada da ponte Pegasus. Morreram 2 soldados aliados. Em toda a operação morreram 2 soldados aliados e a operação se concluiu em 15 minutos. 15 minutos depois dos paraquedistas pularem dos aviões, a ponte estava tomada e houve a morte apenas de 2 soldados. A primeira vez que eu li a respeito dessa área da Normandia, eu li um texto escrito por Tony Bellotto, do Titãs. O Tony Bellotto, ele é apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, é especialista em Segunda Guerra, e uma vez ele escreveu sobre essa questão da Normandia, que ele já visitou várias vezes, e foi isso que me animou a seguir até lá. Tá? Aí na Ponte Pegasus tem o primeiro museu. Nesse primeiro museu, a ponte original ela foi retirada do canal de Caen e colocada no museu, e lá no museu você tem uma série... Um segundo. Deu uma pausa aí para o pessoal, que tem uma queda de conexão aqui, mas voltamos agora. Conexão nossa? Conexão nossa. Tá todo mundo ok aí? Voltou todo mundo? Bom, então só para relembrar, a gente está contando nessa nova fase aí das nossas lives, com um apoio do Shopping da Bahia, que está nos apoiando nas lives, da Via Alegria, e lembrando a você que a gente tem um blog que é umpoquinhodecadalugar.com. O doutor Alberto Vasconcelos que me lembrou, disse: rapaz, você só fala do blog no final, quando as pessoas já estão indo embora, tem que falar no meio. Então o blog é umpoquinhodecadalugar.com. A gente tem o Instagram, @umpoquinhodecaдаlugar. Estamos com o canal no YouTube agora, Um Pouquinho de Cada Lugar. A gente precisa que vocês acessem o YouTube, inscreva-se no canal, clique lá no sininho para que a gente aumente a relevância no YouTube. No dia que nós conseguirmos aumentar a relevância no YouTube, a gente vai poder fazer essas lives ao vivo e outras coisas bem bacanas aí sobre turismo também. A Luiz Nery falou que é apoio do Sartre também, viu? Apoio do Sartre também. Na próxima live a gente já vai colocar o Sartre aqui na tela também. Como a gente não tinha essa informação ainda, aí por enquanto só está aqui a marca do Shopping da Bahia e da Via Alegria. Mas na próxima já entra o Sartre aí, compromisso assumido ao vivo na live. Aqui estão as informações interessantes sobre o dia D. Em apenas um dia, os caras conseguiram desembarcar nas praias da Normandia 155.000 homens. Foram 14.000 barcos envolvidos na operação, 600 navios e milhares de aviões. Isso tudo aconteceu em um dia. A operação toda foi tramada para acontecer simultaneamente em vários cantos da Normandia. A estratégia levando em consideração a geografia, a geografia no centro da história também aí, tá? Por que levando em consideração a geografia? O Canal da Mancha é uma das áreas de maior amplitude de maré que existe no mundo. A amplitude de maré é a diferença entre a pré-mar e a baixa-mar, entre a maré cheia e a maré vazia. No Canal da Mancha, essa diferença, que aqui em Salvador oscila menos de 2 metros, no Canal da Mancha essa diferença pode chegar a 15 metros. Significa dizer que quando a maré está cheia, em alguns momentos, ela está a 15 metros, um prédio de 5 andares, acima da posição em que ela está vazia. Por isso que os aliados optaram por fazer a operação nessa região, onde existe uma fortíssima influência da maré,
E como a maré oscila verticalmente e essa região tem praias mais rasas, o que é que significa? Que quando a maré desce, ela recua bastante, mas que quando ela enche, ela avança bastante sobre a praia. Então qual foi a estratégia? Escolheram um dia de maré de cisígia. A maré de cisígia, ou maré viva, é aquela que acontece nas luas nova e cheia. São as maiores marés do ciclo lunar. São aquelas em que a maré mais enche e mais vaza. Escolheram um dia de maré de cisígia de lua nova, porque a operação ia ser feita à noite, lua nova para o céu estar absolutamente escuro, para ninguém ver nada. Maré de cisígia para pegar o pico da maré cheia, o máximo possível. E aí avançaram em direção à costa Normandia. Esse avanço, ele foi retratado em várias praias ao mesmo tempo. Eles criaram alguns códigos com as praias e deram nomes a essas praias. Esses nomes não são nomes normandos, não são nomes franceses da Normandia, foram nomes criados pelos códigos da Segunda Guerra Mundial. A praia, a Operação de Sword, Juno, Gold, Omaha e Utah foram as praias onde existiram os desembarques. E aí o que é que eles fizeram? À noite, na madrugada, no momento mais próximo ao pico de maré alta, quando a maré estava então 15 metros mais alta do que estaria na maré vazia, eles iniciaram a operação. Mandaram para lá navios cargueiros antigos, enferrujados antigos, que saíram da Inglaterra 4, 5 horas antes, atravessando o Canal da Mancha. Esses navios cargueiros se aproximaram, como a maré estava totalmente cheia, se aproximaram o máximo que puderam da praia. Quando chegaram mais perto da praia, os navios foram afundados, encalharam no raso, esse era o objetivo, e ao encalhar viraram piers de atracação para os outros navios que viriam depois. Em paralelo a isso, vieram da Inglaterra uma quantidade enorme, mais de 150 blocos de concreto. Esses blocos de concreto, para você ter uma ideia, a estratégia do dia D começou a ser montada desde 1942, foram 3 anos de planejamento e planejamento em segredo, em sigilo absoluto, planejamento secreto. Esses blocos de concretos que foram feitos eram blocos ocos. E como eram blocos ocos, eles flutuavam. Eles foram sendo puxados por reboques, cada bloco desse. Os reboques levaram os blocos de concreto até a mesma posição em que estavam os navios que foram encalhados previamente. Quando os blocos de concreto chegaram lá, os blocos tinham 15 metros de altura e conseguiram chegar em profundidade menor do que 15 metros. Quando chegaram lá, o que é que eles fizeram? Detonaram buracos nos blocos de concreto, a água entrou nos blocos e os blocos encalharam. Quando os blocos encalharam, se transformaram em piers de atracação para os navios. Tudo isso foi feito em frações de minutos. Em algumas foi cronometrado, para em alguns minutos está tudo pronto lá. E depois dos blocos já assentados no fundo do mar, foram chegando os navios com as tropas aliadas. Só que os navios tinham que chegar até a praia. Os navios chegaram o máximo que podiam. Só iriam chegar, na realidade, na beira da praia, 6 horas depois, quando a maré recuasse. Quando a maré recuasse, olha como isso ficou. Muitos dos navios ficaram encalhados aqui, ó. Essa é a região de Arromanches-les-Bains, que foi uma das principais áreas de atracação. Muitos navios ficaram encalhados aqui porque a maré foi embora. E o navio ficou, ele se arriscou, chegando muito perto da praia, era isso que ele queria. Resultado, depois de atracar nos blocos de concreto, eles construíram umas pontes de aço. E essas pontes foram montadas também em frações de minutos. Essas pontes eram pré-moldadas. Espera que eu vou dar um zoom aqui na ponte para o pessoal ter noção aí da engenharia que está envolvida aqui. Aqui no fundo do mar, tá? E por própria pressão, pelo peso do aço, elas fixavam aqui e aí começaram a descer os caminhões, os tanques de guerra, etc. Peraí, deixa eu mostrar a saída para aqui. Veículos leves, existiam pontes para caminhões, veículos mais pesados, existiam pontes para tanques de guerra, e aí num tempo muito curto, deixa eu pegar aqueles dados de novo aqui, num tempo muito curto, os aliados já tinham conseguido colocar em terra, não, aqui são as forças humanas, o que eu queria era esse dado aqui, tinham conseguido colocar em terra, não, aqui também não, aqui são os navios e tal.
mas foram milhares e milhares de caminhões, tanques de guerra, acho que veículos de apoio, armas. Eu acho que nas primeiras 24 a 48 horas foram mais de 300 mil homens que desembarcaram por causa desse movimento aí do dia D. Do dia D, das praias e dos... E rapidamente ao desembarcar, eles destruíram toda a resistência alemã que estava nas praias, ocuparam essas áreas, criaram a sua infraestrutura de apoio e mandaram os batalhões em direção ao centro da Europa. É aí que vai começar a retomada de toda a estrutura da Segunda Guerra Mundial. No caminho nós passamos numa cidade, a Romansch-Sleben. A Romansch-Sleben é uma cidade onde tem o Museu do Desembarque. É um museu pequenininho, mas fantástico, de arrepiar, porque você entra no museu e a história está toda lá dentro. Em fotografias, em maquetes, está toda dentro do museu. Consegue mostrar no mapa de Romansch? Como é? Mostrar no mapa Romansch? Não tem destaque, mas a Romansch fica na região da Praia de Junot. Aqui está a região da Praia de Junot, fica nessa região, aqui, desculpe, Praia de Gold, a Romansch-Sleben, está nessa região daqui, tá? Bom, ainda existem lá na região de Arromanches alguns resíduos dos blocos de concretos que foram trazidos, ó, ainda estão lá nas praias. Hoje eles tentam conservar o máximo possível e como foram feitos em tempo recorde os pias de atracação dos navios que viriam depois. Saímos de Arromanches-Sleben e seguimos adiante em direção ao oeste da Normandia. Como eu lhe disse, cada canto é um museu, é uma atração diferente. Esse é um museu do bunker alemão. Na cidade de Ouistreham, você tem um museu do bunker alemão. Dentro desse museu, você tem toda a reprodução de como funcionava um bunker. Toda a estrutura que ele tinha lá dentro, de sobrevivência e como funcionava um bunker alemão. Outro atrativo importante dessa região são os cemitérios. Morreram muitos soldados aliados. Morreram muitos soldados aliados, claro que morreram muitos soldados alemães também. E lá foram construídos museus em homenagem a esses soldados que partiram para a operação. Basicamente o dia D, ele foi executado por soldados ingleses, a maior parte deles, americanos, um volume muito grande de soldados americanos e canadenses. Ingleses, americanos e canadenses, sobretudo, foram soldados que lutaram aí no desembarque da Normandia. Existiram franceses, porém muito poucos. O grosso foi de americanos, ingleses e canadenses. Esse é o cemitério canadense. Aí estão enterrados a maior parte dos soldados canadenses que morreram na operação do dia D nessa região. Tá? Aí perto a gente passou numa outra área também de arrepiar, que é a área de Omaha Beach. Omaha Beach foi onde aconteceu o ponto mais crítico do desembarque da Normandia. Foi o ponto mais difícil. Quem foi para Omaha Beach foram soldados americanos. E foi inspirado na Batalha de Omaha Beach a história de abertura do filme O Resgate do Soldado Ryan, que muitos de vocês obviamente assistiram. Aquela batalha terrível que abre o filme O Resgate do Soldado Ryan acontece exatamente na praia de Omaha Beach. Lá em Omaha Beach está o cemitério americano. O que aconteceu em Omaha Beach? Era uma praia muito mais aberta, descampada, e estava muito mais protegida pelos alemães. Então morreram muitos soldados. Houve um momento que os americanos pensaram em recuar em Omaha Beach, quando conseguiram abrir um flanco e daí conquistar a praia da região. Lá existe hoje um memorial dos soldados americanos também, que foi construído em homenagem a essa epopeia que aconteceu na região. Tem uma história de Omaha Beach que fala de um soldado alemão que ele sozinho teria conseguido matar mais de 2.000 soldados americanos. Esse cara foi preso vivo, foi preso, claro, né? Foi pego vivo e preso. E depois, nos relatos que ele fez de depoimento, ele disse que ele nunca antes tinha matado um soldado qualquer. Só que na noite da invasão da Normandia, ele estava num bunker daquele defendendo a praia. E o bunker era tão protegido que ele só fazia atirar, matando os soldados que vinham de lá. E conseguiu ele sozinho matar mais de 2.000 soldados americanos, sem que os americanos tivessem destruído o bunker de tão disfarçado que era o bunker alemão. Esse cemitério de Omaha Beach também é um cemitério que está retratado no filme O Resgate do Soldado Ryan. No final, a cena final do filme acaba aí no com ele visitando o cemitério de Omaha Beach, que é território americano, inclusive. Os Estados Unidos é quem cuida e é considerado território americano até hoje.
Outro filme, não, uma série maravilhosa sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial é a série Band of Brothers, que foi uma produção de Tom Hanks e Steven Spielberg. Em Band of Brothers eles contam o episódio da tomada de Saint-Mère-Église. Saint-Mère-Église é a última daquelas áreas que estavam no mapa anterior. É uma cidadezinha já mais é como se fossem dois flancos, né? No flanco mais a leste era Ponte Pegasus, no flanco mais a oeste era Saint-Mère-Église. Exatamente nesses dois flancos foram os paraquedistas. Eram aqueles que iriam saltar em terra. E a história de Band of Brothers conta a história de um pelotão americano chamado Airborne, que foi o pelotão que desceu perto de Saint-Mère-Église para tomar essa região. E obviamente aconteceram muitos infortúnios nessa história também. Lá em Saint-Mère-Église existe um museu dedicado a essa epopeia dos Airbornes na região. Foi a primeira operação militar de paraquedistas na história, esse grupo de Airborne. E na região de Saint-Mère-Église foi a maior parte da operação. Eles foram os primeiros a pousar junto com o pessoal da Ponte Pegasus. Eles pousaram, foi mais de 15 mil paraquedistas pularam sobre essa região aí do norte da Normandia, próximo a Saint-Mère-Église, para tomar cada um alvos diferentes, mas foi houve um monte de atrapalhada e morreu muita gente. Foi caótico, porque eles não foram de planadores como os canadenses tinham ido. Eles foram de aviões barulhentos, então vários aviões foram abatidos e quase ninguém pousou na zona de pouso que eles deveriam, mas eles tinham um conhecimento estratégico tão grande da geografia da região que quase todas as missões foram concluídas com êxito lá e todo mundo conseguiu chegar onde deveria chegar. Bom, aí nós saímos, assim, antes de sair da área do episódio do dia D da Normandia, esse é o cemitério dos soldados alemães. Também foi construído um cemitério para enterrar os soldados alemães. Não tem o mesmo glamour do cemitério americano e do cemitério canadense, talvez até por motivos óbvios, mas de qualquer maneira bem cuidado e está lá em homenagem aos soldados alemães que morreram durante o episódio do dia D. Aí na sequência da Normandia, ainda na ponta, um pouco a oeste de onde estávamos, nós paramos para passar 2 noites maravilhosas nessa região próxima ao Le Mont Saint-Michel. Eu fui professor de geografia a minha vida toda. E durante o período em que eu dava aula, dava muita aula e viajava menos, algumas imagens do mundo sempre marcaram a minha mente. Falei isso aqui na última live sobre o Grand Canyon dos Estados Unidos. Outras que marcaram muito sempre o meu desejo de viajar eram o Perito Moreno, na Argentina, que é uma geleira espetacular, e o Le Mont Saint-Michel. O Le Mont Saint-Michel é essa formação que está aqui, é um bloco granítico na costa da Normandia, onde dentro do bloco granítico existe uma abadia medieval e ao redor da abadia medieval uma pequena vila medieval também. Consegui realizar e matar esse desejo de conhecer o Le Mont Saint-Michel, porque é uma área lindíssima nessa viagem, foi lá onde dormimos. O Le Mont Saint-Michel, depois que a abadia foi feita, foi uma abadia em homenagem ao Arcanjo Miguel, virou um ponto de peregrinação. Aí vários peregrinos do mundo inteiro, da Europa inteira, e sobretudo franceses, vindos de outras regiões como Carcassonne, como Avignon, iam em direção à abadia do Arcanjo Miguel no Le Mont Saint-Michel. E nessa chegada dos peregrinos, eles conviviam com um fenômeno fantástico. Eu lhe disse que a maré do Canal da Mancha, uma das maiores marés do mundo, tem 15 metros de amplitude entre a pré-mar e a baixa-mar nos momentos de maior pico. Aí o que acontece com o Le Mont Saint-Michel? O Le Mont Saint-Michel tem um período do dia que ele é ilha e tem um período do dia que ele é península. Quando a maré enche, ele vira ilha. Quando a maré vaza, ele vira península. Então os peregrinos, muitas vezes, quando chegavam próximo ao Le Mont Saint-Michel, precisavam atravessar essa área entre a terra firme e a ilha, o bloco granítico, quando a maré estivesse vazia. E até hoje fazem isso. Nós estávamos lá em cima do Le Mont Saint-Michel quando flagramos esse grupo de, hoje turistas, né? Hoje turistas peregrinos que vinham fazendo a travessia antiga que os peregrinos realizavam aí
na área inundada do Le Mont Saint-Michel. Tem uma outra curiosidade sobre isso, que é o seguinte: essa área daqui que está entre... Essa foto foi tirada da abadia, tá? Então essa área está entre a terra firme do continente e a abadia. Quando a maré vaza, resta residualmente um capim que fica dentro do mar. Esse capim, quando a maré enche, ele fica submerso. Quando a maré vaza, ele aparece. E quando ele aparece, ele é alimento bom para os criadores de cordeiros da região. Então uma curiosidade do Le Mont Saint-Michel que você pode provar lá dentro da vila do Monte Saint-Michel é um prato típico francês chamado cordeiro pré-salé. Cordeiro pré-salé é um cordeiro que eles chamam de pré-salgado. É como se o cordeiro, por se alimentar daquele capim com alto índice de salinidade, ele tivesse a sua carne já temperada em vida. E esse é um prato típico, famoso, raríssimo lá da região do Le Mont Saint-Michel, o cordeiro pré-salé. De lá nós descemos em direção ao Vale do Rio Loire. O Vale do Rio Loire corre aqui, ó. Aqui corre o Rio Loire, ele nasce no maciço central da França e vem em direção ao Oceano Atlântico nesse sentido. Você consegue mostrar aí no mapa onde está o Monte Saint-Michel? O Monte Saint-Michel está nesse ponto aqui. Essa península aqui é onde está Saint-Église. O Monte Saint-Michel está mais ou menos nesse ponto, perto dessa enseada. Aqui está o Le Mont Saint-Michel. Daqui nós viemos até o Vale do Loire. O Vale do Loire é famoso, sobretudo, por ter sido a área de maior concentração de castelos da França. Esses castelos surgiram ali nas margens do rio Loire como consequência da longa Guerra dos 100 Anos. Durante a Guerra dos 100 Anos, aquela mesma que eu falei da Joana d'Arc, os ingleses invadiram aqui boa parte da França, mas não conseguiram atravessar a França como um todo, em parte por causa das fortificações construídas no Vale do Loire. Os senhores feudais franceses, ao longo de todo o Vale do Rio Loire, construíram ao longo de 300, 400 anos inúmeros castelos. São ao todo mais de 300 castelos que existem aí no Vale do Loire. Alguns são joias raras, preciosos, arquitetura espetacular, e é um dos pontos mais visitados da França. Os principais pontos de parada no Vale do Loire tem 3 cidades mais importantes. A cidade de Tours é uma cidade mais importante, a cidade de Blois, a cidade de Orléans são as mais importantes. E ainda a cidade de Amboise, que é menor um pouquinho, mas é outro destaque. Tours fica bem no meio do Vale do Loire. Quem for visitar o Vale do Loire, vale a pena se hospedar por lá. Existe bate e volta a partir de Paris. Mas é uma correria grande. O ideal é que você se hospede por lá 1 ou 2 noites. Escolher uma dessas cidades como centro de hospedagem e a partir daí você faz as visitações aos castelos. Tours é uma das mais bem centralizadas. No nosso caso, nós fomos a Blois e ficamos em Blois, que fica próximo a Tours, e de Blois a gente saía para visitar os castelos. Como eu vinha daqui de cima, eu vinha daqui da Normandia, a primeira parada eu fiz em Angers, que é uma das outras grandes cidades aí do Vale do Loire. Angers já tem um primeiro dos castelos. O castelo de Angers é esse que está aqui. Observe que ele tem um formato bem típico. É quando os castelos eram mais primitivos, mais medievais, fortaleza. Os castelos, a princípio, tinham um papel de fortaleza. O papel de defesa dele era maior. Normalmente eram instalados nas margens dos rios, porque os rios eram áreas de comércio e os castelos eram pontos de cobrança de pedágio. Quem passava pelo rio comercializando tinha que parar no castelo para pagar um pedágio ao senhor feudal. O castelo de Angers é um dos mais bonitos, como um castelo nitidamente medieval. Tem fosso, tem essas grandes muralhas que cercam o castelo e é uma das visitas importantes lá. O castelo de Amboise. Amboise é um dos mais famosos também. Não que o castelo seja dos mais importantes, mas Amboise ficou famosa porque ter sido a cidade onde viveu durante muito tempo o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, italiano, vivia lá em Florença, quando ele foi trazido para a França pelo rei Francisco I. E o Francisco I colocou da Vinci em Amboise. E lá ele viveu até o fim da sua vida. Foi um grande conselheiro do Francisco I, viveu em Amboise. E lá em Amboise existia o castelo de Amboise, que era o castelo do Francisco I. E também existe, aí estão os dois, tá? O Leonardo da Vinci e o Francisco I.
ele foi conselheiro de guerra, conselheiro de arquitetura, conselheiro do Francisco I para tudo quanto é tipo de estratégia, o Da Vinci. Existe também o Castelo do Leonardo. O Leonardo viveu nesse castelo, o Castelo Clos-Lucé. Foi aqui que ele viveu. É um castelo mais simples, mas tem um papel histórico importante, porque é lá no Clos-Lucé que hoje existe um museu do Leonardo da Vinci. Muitas das maquetes feitas por ele, ou maquetes que foram feitas depois de desenhos feitos por Leonardo, estão lá dentro do Clos-Lucé. Isso aqui, por exemplo, foi um tanque de guerra que ele imaginou. Ele imaginou um tanque de guerra, que dentro ficavam soldados, canhões em todos os cantos, e os soldados com os pés podiam andar com aquela estrutura e atacar o inimigo com os canhões apontando para todos os lados. É o tanque de guerra do Leonardo da Vinci. Esse é o Chenonceau. O Chenonceau, sem dúvida, é o mais bonito dos castelos do Loire. A maioria dos visitantes tem essa opinião como unânime. O Chenonceau é o castelo das 7 damas, porque ao longo de toda a sua história, 400, 500 anos, 7 mulheres comandaram o castelo de Chenonceau em épocas diferentes. Dentre elas, a mais poderosa foi Catarina de Médicis, que se tornou rainha da França por um bom período e foi a mais poderosa das damas do castelo Chenonceau. Primeiro, ele é lindo. Segundo, ele está sobre o rio Cher. Então, ele, na realidade, foi construído sobre uma ponte sobre o rio Cher, que é um afluente do rio Loire, e sobre o rio foi construído o castelo Chenonceau. Então, ele tem esse detalhe plástico aí que é muito importante também. Volta um pouquinho aí, só para o pessoal ver mais um detalhe do Chenonceau, que eu dei um zoom agora. Bom, na sequência aí está o Castelo Chambord. É a segunda grande estrela do Vale do Loire. É o Chenonceau e o Chambord, são as duas grandes estrelas. O Chambord pela grandiosidade dele. O Castelo de Chambord é o maior de todos eles, é um gigante, tá? Foi construído por Francisco I como castelo de caça. Nunca foi ocupado em definitivo. Tanto que o Castelo de Chambord internamente, ele é pouco mobiliado. Então ele é muito bonito externamente, ele é um castelo gigantesco, era castelo de caça, mas os reis franceses, desde Francisco I, nunca ocuparam em definitivo o Castelo de Chambord. Os vários reis que passaram por lá, e aí foram até o Luís XVI, usavam Chambord como castelo de caça, e passavam por lá temporadas. Às vezes, isso está na história de Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, eles deslocavam para lá 2.000 pessoas, entre convidados e auxiliares, que iam para lá para a temporada de caça. Aí essa turma toda levava o mobiliário que iria usar. Imagina um castelo desse tamanho, desocupado, e de repente ser ocupado numa temporada de caça por 2.000 pessoas. Todos os móveis eram transportados nessa logística da temporada de caça. Dizem que foi aí, nessa estratégia do Castelo de Chenonceau, que começou-se a fazer móveis mais moduláveis. Essa estratégia que hoje a gente tem em lojas como Tok-Stock e tantas outras, talvez tenha começado aí, eu tenha sido inspirada aí nas histórias das caças do Castelo de Chambord. Tá? Esse é o Castelo de Chaumont, a gente colocou aí também como um dos destaques pela beleza plástica dele. É um castelo bem medieval. Para você entrar no Castelo de Chaumont existe uma ponte levadiça, existe fosso e ponte levadiça também. E aqui está outro que a gente trouxe como destaque, é o Cheverny. O Cheverny, ele é mais um palácio que um castelo. Aliás, foi isso que aconteceu com os castelos do Loire. Eles surgiram originalmente como fortalezas. Foi o caso de Angers, foi o caso de Chaumont. Surgiram como fortalezas de proteção a invasores, de proteção territorial. Com o passar do tempo, viraram grandes palácios para os nobres franceses. Cheverny é um dos poucos palácios do Loire que até hoje é ocupado pela família de origem há mais de 200 anos. Parte do Palácio Cheverny é ocupado pela família e parte é aberto à visitação pública, obviamente pagando-se ingresso para isso. Aí Cheverny, que é mais hoje um palácio do que um castelo de fato. Você que gosta de Downton Abbey, é algo parecido, né, com o que acontece lá. Algo parecido com aquele palácio lá de Downton Abbey. Bom, aí na sequência, saindo do Vale do Loire, ainda nos arredores de Paris, a gente trouxe dois destaques. Uma, a Catedral de Chartres, a magnífica Catedral de Chartres. Quem já esteve por lá sabe do que estou falando. A primeira vez que eu fui à Europa, eu fui a convite
de um primo querido, Sebastião Neri, que estava assistindo as lives, não sei se hoje ele está aí também. Bia está assistindo. Como ele viveu na França há muito tempo, eu tenho uma paixão específica pela França, e ele morava lá em Paris e me convidou, e eu fiquei hospedado com ele lá há um tempo. E Sebastião me levou a Chartres, e eu nunca tinha ouvido falar de Chartres. E foi lá que eu conheci a magnífica Catedral de Chartres, e aprendi com ele sobre os vitrais de Chartres, que é a grande riqueza da catedral. Lá em Chartres foi desenvolvido um vitral especial de coloração azul, chamado Bleu de Chartres. Esse azul de Chartres foi desenvolvido aí e é um tesouro para os franceses. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, antes dos nazistas chegarem à região, eles retiraram todos os vitrais e enterraram em pontos escondidos para não correrem o risco de perder os vitrais. Considera-se que os vitrais de Chartres sejam uma Bíblia retratada em vitral. Toda a história da Bíblia está contada ali nos vitrais de Chartres. Outro destaque dos arredores de Paris é o Palácio Versalhes, o maior palácio do mundo. Versalhes foi construído a princípio por Luís XIV, que ampliou os antigos estábulos do seu pai Luís XIII, e Luís XIV foi quem deu start ao Palácio Versalhes, que se transformou no maior palácio do mundo. E foi o centro do poder. Na França, quando Luís XIV construiu Versalhes, ele queria tirar o poder da França de Paris e levar para os arredores de Paris. Versalhes fica a 20 quilômetros de Paris. E lá em Versalhes, dali ele passou a governar, dali ele passou a comandar. Depois, na sequência, vieram o Luís XV e o Luís XVI, ainda em Versalhes, que ampliaram ainda mais o Palácio de Versalhes. É lindíssimo, tem visitação interna maravilhosa, com cômodos espetaculares, e os jardins da parte de trás de Versalhes, que também é um tesouro. Pode voltar um pouquinho para a primeira foto de Versalhes, só para pegar o detalhe aqui? Teve uma antes, não teve não? Não, essa foi a primeira de Versalhes. Ah, ok. Então... Na sequência, a gente tem aí o Salão dos Espelhos, que é um dos cômodos mais famosos do Palácio Versalhes. Versalhes já foi copiado, imitado, ou serviu de inspiração, é melhor do que cópia ou imitação, serviu de inspiração para grandes palácios do mundo, como Peterhof, em São Petersburgo, na Rússia, como, por exemplo, o Palácio Augur, em Viena, na Áustria, foram inspirados no Palácio de Versalhes. E em quase todos eles, e em muitos outros cantos do globo, existem salões que se inspiram no Salão dos Espelhos, que é uma das joias raras aí do Palácio de Versalhes. Esse é um dos cômodos de Versalhes, onde existem mais de 700 quartos em Versalhes. Versalhes conseguia hospedar mais de 2.000 nobres da corte francesa. O Luís XIV foi viver em Versalhes, mas não quis viver sozinho. Levou a nobreza toda para lá, levou a turma dele toda para lá. E essa turma toda viveu dentro de Versalhes, sob o comando, sob a tutela, sobre a rédea curta do Luís XIV. 700 quartos e nenhum banheiro. O importante é outra curiosidade de Versalhes, quando a gente visita Versalhes, que eles falam sobre isso. Foi construído também sem banheiros, eram hábitos culturais da época. Aí está um detalhe dos jardins de Versalhes, parte externa dele, foram construídos grandes lagos artificiais com esculturas. Os jardins de Versalhes, em estilo inglês, são espetaculares também. Na sequência, a gente está deixando Paris para o final, a gente vai passar para a Borgonha. A Borgonha fica nessa área daqui da França, tá? Para nós nos situarmos, aqui está a Normandia. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar um zoom aí, pessoal. Aqui está a Normandia, essa área azul. Aqui está o Vale do Loire. O país do Loire é esse azul mais escuro, em direção a Paris. Aqui está Paris e os seus arredores. E aqui está a Borgonha, de verde. A Borgonha está, então, um pouco a sudeste de Paris. Só um detalhe aqui, daqui a 5 minutos a gente vai estar tendo aquela questão do Instagram derrubando a live. Opa, mas está passando rápido, hein? Aí... Vamos avançar um pouco mais, ainda tem Paris, eu acho que a turma vai querer ficar. Estamos com quantas pessoas aí aqui? A gente está com 80 pessoas assistindo a live, a gente está em Borgonha. Fala aí pro pessoal para onde é que a gente está indo, para o pessoal voltar para a live assim que a gente voltar de novo. Depois da Borgonha a gente vai a Provence, depois da Provence a gente vai a Paris, tá? E aí Paris, obviamente, mereceria uma aula inteira, mas como a gente combinou de fazer tudo hoje, então a gente vai fazer a Borgonha, a Provence e Paris nessa sequência, tá? Então pronto, vamos seguir com Borgonha. Só detalhe que daqui a 5 minutos a gente vai estar encerrando essa live aqui.
E a gente vai estar retomando novamente no mesmo perfil do Instagram, @um pouquinho de cada lugar. Então a live vai cair, você que está assistindo, volta para @um pouquinho de cada lugar, que vai estar lá uma nova live e a gente vai entrar, vamos segurar 2 minutinhos para o pessoal voltar que está interessado e a gente continua com o conteúdo. Mas pode seguir de Borgonha. Bom, aí essa foto é só para mostrar os campos da Borgonha, o grande atrativo da Borgonha, além de todo o conteúdo histórico. Peraí, o pessoal não viu a foto. A associação da Borgonha com os famosos vinhos da região, que estão entre os melhores vinhos do mundo, aparece aí na região da Borgonha também. A primeira cidade que paramos na Borgonha foi Beaune. Beaune é uma das principais cidades da região, do ponto de vista turístico, uma das mais famosas. Um charme, Beaune. É uma cidade murada, tem todo um muro ao redor. Se você puder ficar hospedado quando for a Beaune dentro da área murada, melhor ainda. Um charme lá dentro. E a grande visitação que tivemos em Beaune foi ao Hotel Dieu, o famoso Hospice de Beaune. O Hotel Dieu é esse imóvel que está aqui. Uma das características da Borgonha, e em especial em Beaune, são esses telhados ladrilhados com cores diversas, vermelho, amarelo, cores mais escuras, etc. Essa é uma característica da Borgonha, essa é uma característica de Beaune, sobretudo. Tá? Um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Um dos lugares mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ele também é conhecido pelo nome de Hospice de Beaune, significa Hospital de Beaune. O Hotel Dieu, ele foi construído como hospital e assim funcionou durante muito tempo. Foi um hospital da Idade Média, século XIII. E quando você visita o Hotel Dieu, você passa a entender toda a estrutura do hospital que havia lá dentro. É impressionante o cuidado que eles tiveram com saneamento básico, com arrecadação de fundos, sustentabilidade. O Hospice de Beaune, eu quando estive lá, comentei depois com a Mônica, dizendo o seguinte: todo médico deveria ter como obrigação fazer uma viagem à França para conhecer o Hospice de Beaune. É um local encantador, maravilhoso, sobretudo para quem convive com medicina. Tá? Depois do Hospice de Beaune, nós saímos de Beaune e fomos em direção à Côte d'Or. A Côte d'Or, Costa do Ouro, fica entre Beaune e Dijon, as duas principais cidades da Borgonha. É uma área de mais ou menos 30 quilômetros entre a cidade de Beaune e a cidade de Dijon, chamado Costa do Ouro, por causa da coloração dourada que as terras dessa região assumem durante determinados períodos do dia em função da projeção da luz do sol. É a principal área vinícola da Borgonha, é a Costa Dourada. É aí que estão os grandes Grand Cru franceses. A França tem algumas áreas especiais de vinhos. Bordeaux, que não está na nossa live, e Borgonha são as mais importantes. No caminho da Costa Dourada, por exemplo, aprendemos um pouco sobre vinhos. Lá estão alguns dos Grand Cru. Por exemplo, a vinícola Romanée, ela está na região da Costa Dourada, e acontece em Beaune todos os anos um leilão de vinhos do Hospice de Beaune. É um leilão de vinhos em homenagem ao Hospice de Beaune, que é um acontecimento do mundo dos vinhos, vai gente do mundo inteiro para lá. Em 2018 houve um recorde, o leilão de vinho do Hospice de Beaune, e a verba é destinada em benefício do hospital, ele arrecadou 14,5 milhões de euros no leilão de vinhos. E o lote mais caro foi esse Batard Montrachet Grand Cru, vendido por 135 mil euros uma garrafa. Eu daria tudo para provar uma taça desse vinho vendido por 135 mil euros. Obviamente daria tudo que, se alguém me oferecesse essa taça, a gente não daria 135 mil euros. Não, obviamente que aí é para colecionadores e tal. A gente não está discutindo o valor, porque aí a gente está falando também de leilão de caridade com recordes de arrecadação. Tá? A gente está com menos de um minuto aqui. Para a gente poder passar dessa tela, o Romanée Conti foi vendido em 2018 também, dessa vez num leilão em Hong Kong. Uma garrafa de Romanée Conti por 558 mil dólares. Esse é recorde mundial. Só que não foi no leilão de Hospice de Beaune. Tá? 30 segundos, a gente vai cair agorinha
e daqui a um minutinho a gente volta de novo. Assim que conectar, você entra de novo para a gente finalizar a Borgonha, fazer Provence e depois Paris, que é o grande final. Estamos faltando 15 segundos, só voltando aqui pro pessoal. Continua aí na página, rouba um pouquinho de cada lugar. Se você não segue, comece a seguir, que daqui a pouco a live volta e a gente vai